Que é a frase aquela frase que diz, ó, democracia é o pior tipo de governo que existe, com a exceção de todos os outros. Tá? Essa frase que é do Churchill, que não era também exatamente um cara bem democrático assim, mas enfim, é o pior tipo de governo que existe, com exceção de todos. É bem isso que eu penso. Ela não é o paraíso na Terra, ela não é utópico, ela não é perfeita, ela é cheia de problema. É como qualquer coisa que os seres humanos fizerem. Tá? Tudo que a gente fazer vai ser assim, perfeito. É porque eu brigo com meu irmão que eu vou desfazer minha família. Né? Então, Não tipo, é- não deu certo a família, vamos fechar. Não é porque o meu filho tá sujo que eu vou jogar meu filho no lixo. Ah, depende de quantos você tem também, né? Eu vou limpar o meu filho. Então é aquela famosa metáfora, não podemos jogar fora a criança junto com a água do banho. A gente limpa a criança que está suja de cocôzinho, a gente não vai jogar a criança no lixo. Então, mesmo vale para a democracia, a gente vai criticar, ela nunca vai ser perfeita, mas a beleza da democracia é isso, é a abertura para a crítica, para o processo, para a mudança. Por isso que a democracia é uma porcaria, com exceção de todos os outros tipos de governo. De todos os outros. Mais um vídeo com duas pessoas muito sábias, e nenhuma delas sou eu. Eu estou falando dos professores Daniel Gomes e Renata Esteves. Muito obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer inenarrável poder fazer esse debate, trocar essa ideia com vocês. Vocês são pessoas que acendem a minha alma. Então é sempre um prazer poder trocar essa ideia e compartilhar isso com o público do Se Liga também. Então é o seguinte, estamos aqui para falar de democracia. Né? Democracia é aquela coisa que o povo acredita que está no poder, é mais ou menos isso. Mas vamos lá, podemos falar de democracia? Isso é uma grande questão, né? Mas você sabe, Ari, a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Alguns filósofos do século XVIII faziam uma coisa que eu gosto, né? E que eu reproduzo, e que tem alguns filósofos contemporâneos que ainda fazem isso, que é o quê? Antes de começar um texto, eles faziam um texto curto de uma página falando dos seus valores. Né? Então, o Thomas Paine ele ia fazer um texto dele, antes de começar, ele falava, ó, vou falar aqui o que eu acredito para não deixar margens de dúvidas. Daí eu adoro, eu acho um posicionamento muito honesto, muito bom e que contribui para o debate. Né? Eles chamavam na época de uma profissão de fé. Então eu acho que antes da gente começar esse debate, a gente podia fazer a nossa profissão de fé, né? Para falar o que nós acreditamos. Então nós três aqui, nesse debate, somos nós três defensores da democracia. Nós três defendemos a democracia e defendemos a liberdade de expressão. Ponto. Segunda coisa, o fato de nós três, se eu falar alguma coisa errada, vocês dois me corrigem. O fato de nós três, falando em nome de vocês, né? Se você falasse isso no vídeo, no debate anterior de Deus, acho que já ia rolar algumas divergências. Já ia rolar divergências, mas nesse caso mas eu na acho que democracia, a gente tem um terreno comum. Nós três, apesar de sermos defensores da democracia, entendemos que o regime democrático, tal qual a gente vive no Brasil em 2021, não é bem o que a gente gostaria. Tá? Então, a gente vai fazer muitas críticas à democracia, mas essas críticas serão feitas para aperfeiçoar a democracia, para democratizar a democracia e não para acabar com a democracia. Né? E um terceiro ponto importante, nós três somos defensores da democracia e, portanto, da liberdade de expressão. Porém, nós três acreditamos que a liberdade de expressão não significa a liberdade de falar qualquer coisa. E aí eu vou introduzir agora na nossa discussão, rapidamente, eu prometo, o primeiro filósofo, que é o Stuart Mill. O Stuart Mill tem dois conceitos que eu queria trazer para a gente agora aqui. O primeiro conceito é o conceito do harm, do dano, né, do princípio do dano. Né? O Stuart Mill fala, numa democracia você pode falar o que quiser, fazer o que quiser, desde que você com isso não cause dano ao próximo. Né? O Stuart Mill dizia que a gente tem em torno de nós uma self-regarding area, né? Uma área, um espaço que só diz respeito a você mesmo. Né? Quer dizer, você tem uma área e você não pode fazer mal com o outro. Isso já não é mais liberdade de expressão. Porque ao fazer o mal para o outro, você está abrindo espaço também para que o outro faça mal a você. Então você não está se tornando menos livre quando você deixa de fazer uma coisa pelo bem do outro. Você está se tornando mais livre. Porque ao proteger o outro, você está protegendo a você também. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer sobre Stuart Mill. Né? Então você é livre para fazer o que você quiser, desde que você não cause dano ao outro. Tá? É claro que quando começa esse dano, aí que começa a discussão. Né? O que é esse dano é uma discussão. Mas ninguém vai discordar do princípio. Segunda coisa que o Stuart Mill fala é, numa democracia, a gente não pode acabar com a democracia. Tá? E isso ele vai chamar, o Stuart Mill, de o paradoxo da escravidão. Né? O que é o paradoxo da escravidão?
Você vive numa sociedade onde a escravidão foi abolida. Aí você quer virar uma pessoa escravizada. Você quer ser escravo. Você fala, eu quero ser escravo hoje. É possível você, por livre e espontânea vontade, se tornar escravo num país onde não há escravidão, onde ela foi abolida? E a resposta é não, é impossível, porque por mais que você diga, agora eu sou escravo, você tem o direito de não ser escravo quando você quiser. E se você tem esse direito é porque você não é escravo. Né? Então é por isso, esse é o paradoxo da escravidão. É impossível você ser escravo numa sociedade, ou querer ser escravo numa sociedade onde a escravidão foi abolida. Da mesma maneira, é impossível você pedir o fim da democracia dentro de uma democracia. Você não pode fazer isso. Entendi, mas é que às vezes a gente vê nos protestos que ocorrem e algumas pessoas levantam bandeiras escrito pedindo a volta do regime militar, o AI-5, né? Então chega a ser lamentável, cômico talvez não é a palavra, acho que lamentável é mais apropriado. Porque numa democracia você pede né, você clama por uma ditadura. Na ditadura, se você clamar pela democracia, não vai ser bem aceito. E esse é o ponto do Stuart Mill, né? É exatamente essa discussão. Que aí chega no ridículo do cara achar que ele tem liberdade de expressão para defender o AI-5. Mas aí, a pessoa que está assistindo a gente, prometo que vai ser rapidinho isso, ela pode virar e falar assim, não, mas tem a liberdade de expressão, então você vai reprimir quem falar isso? E a resposta é sim. O regime democrático, ele tem a necessidade de uma força, de algum sistema de força para garantir a sua própria existência. Tá? Isso é pé no chão. Tá? E é claro que isso pode trazer também algumas contradições, alguns debates, né? Quando começa esse regime de força, como ele deve ser aplicado. Mas, se você parte do pressuposto que numa democracia a liberdade tem limites, como qualquer direito, nenhum direito é absoluto, né? O direito à liberdade não é um direito absoluto, porque nenhum direito é absoluto, então você precisa de uma força coercitiva, né, para garantir isso, né? Muito bem. Eu vou fazer até uma curva aqui, e aí a gente volta até no Daniel numa perspectiva mais histórica, do surgimento da democracia e tudo. Mas eu já gostaria de fazer uma pergunta para a Renata, que é o seguinte. Falando de democracia, o que não é uma democracia? Bom, eu acho que a democracia ela tem aspectos democráticos, né? Eu acho que em nenhum momento, o Daniel pode falar isso melhor, não dá pra gente dizer que em determinado momento nós vivemos 100% uma democracia, mas a gente vive alguns processos democráticos, né? Então, para mim, a democracia é uma forma de aumentar o acesso da população à participação política. Então, toda vez que eu estou falando de democracia, estou falando de acesso à participação política. E quanto maior for esse acesso, mais participação. Ou seja, quanto mais distribuída ela for para a população, mais democracia você tem. Então, toda vez que você concentra poder, e há formas de concentrar poder mesmo em sistemas democráticos, a gente está burlando esse processo democrático. Então, às vezes a gente pensa a democracia num sentido conceitual, mas na prática ela não ocorre porque não são todos que têm acesso. Então, outra coisa que eu acho importante, como a democracia ela tem um histórico de produção, de existência, junto com o liberalismo, muitas vezes a gente tende a ver a democracia dentro de um liberalismo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a cultura do liberalismo ela traz também um processo muito de indivíduo, de pensar o indivíduo. E se a gente está falando de democracia dentro da ideia de um processo político, então necessariamente eu estou falando que é um processo coletivo. Então a ideia não é pensar o que é melhor para mim, acho que não é isso que está em jogo, mas o que é melhor para todos, né? O que seria melhor para todos. Então, em regimes democráticos que pensam ser democráticos porque garantem somente, sei lá, a liberdade de expressão, não sei se são regimes democráticos de verdade, né? Porque eles não dão acesso a todos e a pensar as coisas como um todo. Até o Daniel está falando de liberdade, né? Se eu pensar a liberdade como algo meu, eu não sei se entra também só num contexto político, né? A minha liberdade entra no contexto político, mas a nossa liberdade. Então, a liberdade de expressão, se ela aparece... Eu, como defensora da liberdade, como muito bem analisou o Daniel, eu vou aceitar críticas na medida que essas críticas elas são necessárias e importantes para a construção da democracia. Enquanto elas forem necessárias e importantes, ok.
Enquanto elas não forem, não. Mas por quê? Porque fere a minha liberdade? Não, porque eu penso na liberdade como nossa, como uma construção constante nossa, como um bem comum, como algo que nós estamos construindo junto. Então, mesmo ali nos processos que a gente julga democrático, acho que pode faltar a democracia. Mas o que não é a democracia... Um autoritarismo, né? Uma concentração de poder, uma falta de acesso, porque posso pensar na democracia grega. É um regime democrático? É um regime democrático, mas é um processo que não agrega todas as pessoas. Então tem que pensar, quanto mais acesso tiver as pessoas, mais democracia. Ok, mas você falou em liberdade de expressão, você falou em participação política. Vamos ser um pouco pragmático. Você acredita que a maior participação política do cidadão hoje é o voto? Não. Não, porque não é uma participação... Não, estou dizendo o que é. Tá. Não o que é o ideal. O que é, tá. na prática. Ou eu sou um cidadão brasileiro, qual que é a minha maior participação política, sei lá, em relação ao Estado, de uma forma mais geral? Então, se a gente fala em democracia, a gente está falando em poder e a gente está falando em distribuição de poder, certo? O voto te traz um certo tipo de poder, mas ele não é único. Você tem subsistemas políticos que vão te dar muito mais participação política, como, por exemplo, o sindicato, o movimento social, o próprio partido político, a organização do partido político, a participação dos debates. O voto, eu posso não entender nada de política, eu posso nunca ter ouvido falar em política, nem saber o que está acontecendo no Brasil, e o fato de eu ir lá e votar não me garante nenhuma participação política, né? Sequer garante que eu esteja lá defendendo os meus interesses, porque sequer eu sei quais são os meus interesses. A gente tem que ter conhecimento da nossa realidade, isso já é muito. E será que a nossa cultura e o nosso sistema político permite que a gente tenha conhecimento da nossa realidade para poder lutar por ela? Porque quando que a gente se dá conta de que nós não estamos sendo satisfeitos em muitas das nossas necessidades? Que momento que a gente se dá conta? Não é na hora do voto, né? Então o voto perde toda a sua capacidade política se você não tiver uma educação política, uma cultura democrática, né? Não basta o sistema ser democrático, tem que ter uma cultura democrática. Não adianta pegar o conceito de democracia, colocar debaixo do braço e dizer chegamos, atingimos, né? Acho que uma coisa que eu e o Daniel estava falando é que a democracia é um processo prático, né? Não é um conceito. E é isso que eu até, discordando de uma coisinha do que você falou, mas discordando com amor, tá? Talvez os nossos alunos... A gente veio para tretar. A gente veio para tretar, mas tretar com amor. Os nossos alunos aqui não sabem, mas eu e a Renata, a gente já se perdeu nas florestas da Bahia, na madrugada, na Chapada Diamantina. É uma história muito engraçada. A Renata ficou toda desesperada, mas deu certo, estamos vivos. Eu fiquei desesperada, olha a narrativa dele. Você ficou completamente desesperada, você chorou, falou que vai morrer. Eu fiquei muito bem ali, não chorei em nenhum momento. Houve democracia nesse processo ali? Houve democracia no final das... Mas a gente passou uns perrengues, a gente pode depois fazer um debate só sobre a Chapada Diamantina. Mas a Renata falou assim, eu acho que democracia é o oposto do autoritarismo. Tem um erro que as pessoas cometem muito, que é confundir o ser com o dever ser. A democracia deveria, eu acho, ser o oposto do autoritarismo. Mas não é isso, né? Uma coisa que eu acho que é importante dizer é que a ideia de democracia ela não corresponde a nenhuma forma de governo específica. Quer dizer, a partir da palavra democracia, usando essa bandeira democracia, a gente já teve tipos de governo completamente diferentes, alguns baseados na escravidão, alguns excluindo de votação as pessoas negras, as mulheres. A gente já teve, a partir desse nome democracia, coisas que hoje, na nossa consciência atual, a gente considera antidemocráticas. E possivelmente, ou pelo menos assim eu espero, no futuro as pessoas vão olhar pra gente hoje e falar, os caras achavam que aquilo era democracia. Eu gostaria que fosse isso, também não sei se vai ser bem isso no futuro ou o inverso, né? Mas é uma coisa que quem é meu aluno na UNB, é uma coisa que eu falei muito para eles esse semestre, que as palavras não carregam essências. Não existe uma definição de democracia. Eu brinquei com meus alunos, eu falei assim para eles, definiu, perdeu. Vou definir democracia. Definiu, perdeu. Definiu, errou. Por quê? E aí eu quero lembrar a frase do Nietzsche na Genealogia da Moral. Na Genealogia da Moral, o Nietzsche fala assim, só é definível aquilo que não tem história. Na maneira como eu encaro a realidade, para mim não existe definição do que é democracia, não existe definição do que é república, não existe definição do que é liberdade, porque são palavras
que já foram utilizadas ao longo da história com significados, propósitos e interesses absolutamente distintos. E aí eu sou Wittgenstein na veia. Não me dê a definição da palavra, me dê o uso. É Wittgenstein, né, essa frase. Você concorda, né? Comigo? Não, eu concordo. Aliás, eu acho que a democracia, como eu falei, são processos, né? Que nem eu falei, a Grécia, você tinha um sistema que era chamado de democrático, mas na prática não era. Então, a prática, não dá para dizer o que é democracia, porque democracia é uma prática, não é um conceito. E dentro de sistemas que se dizem permitir a democracia, muitas vezes não permitem, né? Então, ali na Grécia, se a gente for ver o conceito, parece perfeito. Até mesmo entre os iguais, tirando que as mulheres e os escravos não tinham poder, você fala, nossa, que perfeito, tinha sorteio, né? Nossa, o negócio funcionava plenamente. E quando a gente vai ver na prática, não funcionava. Então, não discordo de maneira alguma, né? É isso que eu falei, não tem uma democracia, não existe uma democracia. Por isso que eu tive uma certa dificuldade de responder aqui, né? Mas diria que quando você tem concentração de poder, quanto mais concentração de poder, você tem menos democracia. Mas não existe, né, nenhum tipo de sistema que possibilita até hoje uma zero concentração de poder. E a gente não Sempre tem consenso do que a gente quer democratizar. A gente não tem consenso. Até que ponto a gente quer levar a democracia? Então, nós três aqui, obviamente, concordamos com o voto universal, que todo mundo acima dos 18 anos ou acima dos 16 deve votar. Muita democracia é ruim? Faz mal? Por exemplo, numa sala de aula, você quer uma democracia plena na relação entre o aluno e o professor? Por exemplo, você quer na sua sala de aula, Renata, que seus alunos definam o que eles devem aprender, como devem aprender, que horário devem aprender? Não, ou dentro de casa, quando a mãe ou o pai quer definir algumas regras para casa sobre que horas vai ocorrer o almoço ou jantar. É que tem uma coisa chamada competência que a gente tem que levar em consideração. Que não é democrática. Mas que hoje não se leva em consideração, né? Porque virou qualquer coisa é a mesma coisa, né? Tipo, tudo é válido. Existe uma coisa chamada competência, né? Que não é. Mas daí é isso mesmo, uma democracia em excesso, por exemplo, a sofocracia do Platão no papel faz sentido. Ele está indo contra a democracia, mas no papel ali faz todo sentido. Está sendo mais democrático, as ideias dele são mais democráticas, no meu ver, do que a democracia que está ocorrendo lá em Atenas, embora ele esteja fazendo uma crítica à democracia, né? Agora vamos pensar, Ari. Agora eu quero perguntar para o Ari, quero perguntar para a Oprah aqui. Eu vou responder. Lá na UNB, surge uma vaga de professor. O que você quer? Que os alunos façam uma votação para ver quem será o novo professor? Ou que seja, como acontece hoje, um concurso, que a gente compete em igualdade, mas que vence, ou deveria vencer sempre o mais competente? Um concurso. Um concurso. Os alunos, neste momento, eles possuem toda a sua... Eles fazem parte do ambiente de troca de saberes, né? Eles não são apenas receptores, mas neste momento da trajetória deles, eles não estão aptos a entender ali quem que pode ocupar essa função de professor. Exatamente. Surge uma vaga, por exemplo, para a História Antiga. Para alguém definir quem vai ser o professor de História Antiga, tem que conhecer a historiografia, o que foi produzido. Mas eu usei esse exemplo só para dizer que nós concordaremos que a gente não tem que democratizar tudo. Sim, se a gente faz até coloca plebiscito para tudo, né? Vamos colocar plebiscito para tudo. Será que a gente realmente alcançaria uma democracia ao conseguir votar em leis de uma forma direta? Porque será que a gente tem essa cultura de entendimento do que está sendo colocado para votar ali? Por exemplo, essa ideia da democracia representativa. Então, o menino Ari, ele vai lá e vota, fala, eu quero que quem coordene que as coisas seja o senhor, o seu Jair, ou o seu Michel, ou a dona Dilma, né? E aí depois que eles estão lá, eles têm alguns interesses próprios, interesses do partido, interesses das elites, das estruturas de poder, mas talvez o que eu queria mesmo, ao invés dos nomes, fosse a redução, políticas que caminhem em direção à redução da desigualdade. Por exemplo, a manutenção da vida, né? A gente quer coisas muito básicas, né? Queremos que as pessoas não morram por doenças ao monte, ou que tenham acesso à água potável. Mais 1/3 do mundo não tem acesso à
a água potável, Ou e a gente seja, falando de coisas de tão poder, específicas. né? Ou seja, a democracia também está relacionada a uma distribuição de riquezas, não só de poder, né? E está relacionado a uma ideia, isso é a democracia contemporânea, isso não vale para as democracias antes da Revolução Francesa, tá? Que na verdade a gente vai depois falar sobre isso, não eram democracias, essa palavra não era usada no sentido positivo, mas enfim, a democracia hoje está atrelada à ideia de direitos. Isso é muito a democracia contemporânea, né? A gente fala que tem o Thomas Marshall, né? E isso é uma coisa legal para o pessoal citar em vestibular, redação e tal, quem está assistindo a gente com esse propósito. O Thomas Marshall fala que existem 3 gerações de direitos humanos, né? Tem os direitos humanos de primeira geração, que são aqueles direitos naturais, liberdade, igualdade, propriedade privada. Aí depois vem os direitos de segunda geração, que já é você pensar em direitos políticos, aí pensamos em estender os direitos políticos para todo mundo, aos direitos de terceira geração, que aí são os direitos sociais, né? Aí direito a saneamento básico, habitação, é a terceira geração dos direitos humanos, né? Então o Ari, quando o Ari fala assim, eu quero votar em alguém que vai garantir saneamento básico para as pessoas, né? Que vai garantir maior acesso à educação, quer dizer para você, a ideia de democracia está atrelada à ideia de direitos. Há quem fale que já estamos na 4ª geração dos direitos humanos, né? Já pensando em direitos dos animais, direitos da Pachamama, né? Os direitos da natureza, eventualmente deixar de fazer alguma medida que pode ser boa para o ponto de vista do progresso econômico, mas ruim para a natureza. A gente deixa, isso já é uma 4ª geração, né? Gostaria de comentar um pouco sobre quando você chegou aí no direito dos animais, que eu vi um vídeo ontem numa live da Xuxa. E a Xuxa, ela colocou uma ideia ali que era o seguinte, né? Por que que nós testamos coisas, medicações, né? Cosméticos nos animais, uma vez que temos em nossa sociedade dando sopa os detentos, né? Meu Deus. Você não viu isso, Renato? Não vi. Então a Xuxa, Deus né? gostou, né? Não, Não, mas faz tempo essa entrevista. não, faz tempo assim, esses dias, assim. Ela, inclusive, fez uma ressalva. Na verdade, não foi assim um comentário tão rápido, foi uma construção de raciocínio, onde ela coloca assim, as pessoas aí pode ficar mal visto em relação aos direitos humanos, tal. Realmente vai ficar mal visto, né? Mas Meu Deus do céu. é muito interessante isso, né? Naturalizado, né, para ela. Porque acho que a gente, até dentro dessa ideia de direitos humanos, né, a gente ainda não definiu o que é humano, né? Nem todo mundo é humano. Essa é a ideia na prática que ocorre, né? A gente tem estado de exceção. Né? E a ideia é que algumas pessoas não são pessoas, como no caso os detentos, né? E acho que não é nem culpa dela, eu acho que é uma cultura que a gente enxerga isso, né? Que nos leva a pensar nisso, né? E que a existência de alguns acaba afetando a existência de outros. É muito sério isso, porque a impressão que a pessoa tem é que o detento, ele não é um ser humano, ele é completamente desumanizado. A figura detento passa a ser completamente desumanizado e a pessoa imagina que porque ele é detento, ele é um monstro. E muita gente, eu tenho certeza que vai comentar que realmente é um monstro, né? Mas eu tenho certeza que essas pessoas que vão comentar que realmente é um monstro não têm um conhecimento do que seja de fato, como que funciona de fato essa política, quem são essas pessoas, enfim, né? Uhum. Mas, meu Deus. Mas olha só, eu não vou dizer que nem é culpa dela, não. Aliás, Xuxa, já tiveram essa ideia e foi na Alemanha nazista, tá bom? Então... mas essa cultura de estado de exceção, ela é extremamente naturalizada. Ela é muito naturalizada na nossa sociedade, né? Então, não é só a Xuxa, é mais da metade, antes sei lá, fosse só conhecer a Xuxa, tipo, né? Seria fácil. Não foi só uma falha dela, né? É um discurso que tá aí, né? Que infelizmente tá aí. Depois a gente escuta o disco dela ao contrário. Vamos fazer o seguinte, a gente falou assim da Grécia logo ali, tal. Já fiquei até mal com a Xuxa. Vamos voltar um pouco. Democracia. A democracia é algo que a ideia da democracia, ela surge em algum momento específico? Alguém falou, nossa, tive uma ideia, vamos mudar. Eu acho muito bom a gente falar isso agora, porque é algo que eu vejo os nossos alunos aqui do Se Liga, as pessoas de maneira geral, elas têm uma visão um pouco histórica das coisas, né? Por exemplo, só para pensar no Brasil, a primeira vez que os analfabetos puderam votar no Brasil, quer dizer, uma parcela enorme da população, e 30 anos atrás era uma parcela muito maior da população, foi em 1989. Há muito pouco tempo que os analfabetos puderam votar.
né, para presidente pela primeira vez na história do Brasil, de fato. A história do Brasil, né, se for pensar a história do Brasil, a gente foi colônia, né, por lá uma grande quantidade de tempo, aí tem a proclamação da independência em 1822, né, ainda assim você tem voto indireto, várias restrições ao voto, na Primeira República também várias restrições ao voto, aí depois você tem o governo do Vargas, aí vem uma ditadura, aí tem a ditadura militar, dos anos 60 até os anos 80, quer dizer, pega qualquer cronologia aí da história do Brasil, a democracia no Brasil é uma coisa muito recente, muito nova, 30 anos é muito pouco tempo, tá? É um tempo menor do que as nossas vidas aqui, se a gente pensar a partir da votação de 89, né? Eu nasci no regime militar. Então, quer dizer, então, veja só, é uma coisa muito nova na nossa história, para já ter gente falando, ai, democracia leva isso, leva aquilo, mas isso não vale só para a história do Brasil, isso vale para a história mundial. Veja, a palavra democracia, a palavra, começa a ser usada lá na Grécia, tá? Lá 509, 508 a.C., né? Ela é usada, o regime democrático grego, ele dura aproximadamente 175 anos, com interrupções, e depois acaba. Tá? E depois a democracia fica sendo vista como uma coisa ruim até o século XVIII. Tá? Quem quiser conferir isso, tem um estudo de um historiador de Cambridge, que é um dos meus historiadores preferidos, que é o Robert Palmer. Né? O nome do estudo não tem em português, se chama Notes, né, em inglês, sobre o uso da palavra democracia. E ele percebeu que a palavra democracia, ao longo da história, ela tem um sentido pejorativo, até a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, diz o Palmer, você pode conferir lá no texto, ela continua com sentido pejorativo. Ao contrário do que as pessoas pensam, durante a Revolução Francesa, a gente tem só 3 líderes que usaram a palavra democracia no sentido positivo, que são o bispo de Imola, que depois será papa, o Robespierre e um cara que não sei se vocês já ouviram falar, chamado Thomas Paine. E o tal do Thomas Paine. Só que como Robespierre era um dos defensores da democracia na Revolução Francesa, e ele foi associado ao terror, tá? Embora hoje os historiadores discutam bastante essa coisa de associar Robespierre ao terror, enfim, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas depois disso, por causa do Robespierre, a palavra democracia continua no sentido negativo. E segundo esse historiador, esse que é um dos maiores historiadores aí do século passado, Robert Palmer, o uso da palavra democracia como uma coisa boa, em vez de uma coisa ruim, só é predominante após a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, até a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos textos, a maioria dos políticos viam a democracia como uma coisa ruim, associavam essa palavra de uma forma pejorativa. Tá? É só depois da Segunda Guerra Mundial, e por quê? Para se contrapor à União Soviética, para falar, a gente é democracia e não aquele negócio ali de comunismo. Tá? A Renata falou dos liberais, a imensa maioria dos liberais no século XIX eram contrários à democracia. Mesmo Stuart Mill, o Stuart Mill que eu falei agora, que era a favor do voto feminino, que era a favor da abolição da escravidão, ele defendia o voto plural, que era assim, as pessoas com diploma universitário, o voto pudesse valer 2, pudesse valer 3. Peso 2, peso 3. Peso 3, quanto mais diploma, mais vale o seu voto. Defendia lá o Stuart Mill. E quer dizer, a maioria, tem exceções, uma das exceções é o Thomas Paine. Thomas Paine era um dos poucos que podem ser enquadrados como liberais e, de fato, ele era a favor da democracia, até mesmo do voto feminino no final da vida dele, ele era próximo a Mary Wollstonecraft. Eu escrevi um artigo sobre isso, vai sair, depois eu vou recomendar para o pessoal. Mas, enfim, era uma grande minoria. A grande maioria dos liberais acreditava no século XIX que a democracia ela seria uma ameaça aos direitos naturais. Que se você desse voto universal, pensando só a democracia como voto aqui, as pessoas iam querer acabar com a propriedade, implantar o comunismo, acabar com a liberdade. É só depois da Segunda Guerra Mundial que há, de fato, uma conciliação entre liberalismo e democracia. Tá? Quem quiser, eu e a Renata, a gente estava conversando sobre esse texto, tem o texto do Norberto Bobbio, né? Uhum. Liberalismo e democracia, que são ideais que passíveis de serem, em alguma medida, conciliados, mas eles eram divorciados no século XIX. Os liberais eram antidemocráticos. Aqui no Brasil, a gente tem aquela coisa bizarra, né, dos caras que eram liberais e defensores da escravidão. Mas, professor, o liberal não defende a liberdade? Deveria, né? Mas uma coisa é o que deveria ser, outra coisa é o que é. Né? Os caras usavam como desculpa a questão da propriedade. Eles falavam, não, mas é o direito de propriedade ter um escravo. Né? Então, assim, eles achavam que eram coisas compatíveis. Então, essa minha divagação, quem quiser saber mais, texto do Palmer, só para dizer uma primeira coisa aqui, a democracia é uma coisa muito recente.
Historicamente, a maioria das pessoas do Ocidente só começaram a ser a favor da democracia após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o sistema democrático só passou a existir de fato, de alguma maneira, pelo menos do ponto de vista ideal, constitucional, 30 anos atrás. Tá? Então, acho que isso é uma primeira coisa a dizer antes da gente agora ir mais a fundo na Grécia. Não sei se você quer fazer algum comentário, Renata? Não. Para não ficar muito falante. Não, só estava pensando o quanto durante ao longo das teorias a gente sempre tentou de alguma forma criar teorias para justificar que as pessoas não são iguais, né? E que a democracia seria uma falha, né? Começando, sei lá, com a ideia de natureza, né? Ah, não, mas existem naturezas diferentes, você está falando aí do diploma, mas a gente tentou sempre justificar que brancos e negros têm naturezas diferentes, competências diferentes. Os indígenas também, durante muito tempo, mas eles não têm competências naturais. O quanto a gente usou um discurso de desigualdade, né? Sempre, eu estava falando do Platão agora, ele usa um discurso de que cada alma tem um grau de elevação e as almas que estão mais elevadas é que podem votar, então é natural que alguns detenham poder que outros não, e depois a gente foi trocando isso pela ideia de natureza, de biologia, né? Então as mulheres têm uma formação biológica diferente dos homens, o quanto essa ideia de direitos naturais que você está falando, ela sempre serviu como meio que uma justificativa para não existir a democracia, né? E aí vem esquecendo ainda a pergunta do Ari, mas só para dar espontaneidade aqui na nossa conversa, vem a definição de democracia contemporânea, esquecendo as antigas, que eu acho que é a melhor, que é a do Tocqueville, né? Quando o Tocqueville fala... Que não é o seu cachorro. Que não é o meu cachorro. Quando o Tocqueville fala que democracia não é um tipo de governo, que a questão política ela é um pedaço. Democracia é um tipo de sociedade. Boa. E é um tipo de maneira, uma forma de viver em sociedade. E que tipo de sociedade é a sociedade democrática? É a sociedade onde nós acreditamos que somos iguais. Porque na maior parte, eu também falei isso no nosso debate /conversa sobre Deus, né? Na maior parte da história humana, as pessoas acreditaram que a desigualdade é natural. Quer dizer que algo na tradição, algo na religião, algo da sua própria natureza diz que você é superior a mim ou você é inferior a mim. Na maior parte da história a gente acreditou nisso. Agora, nos últimos 200 anos, começou-se, e apenas começou, né, o Tocqueville pensa, como a Renata, a democracia como um processo. Então, nos últimos 200 anos, a gente começou a pensar que talvez não, que não tem nada na sua constituição física, na sua ou na minha, que faz a gente superior ou inferior ao outro. Existem os talentos, mas isso é outra coisa. Tá? Ninguém é naturalmente uma desigualdade que emana de você, independente do que você faça. Tá? A democracia, para o Tocqueville, é o momento em que a gente começa a acreditar nisso. E por que é um processo? Porque com o passar do tempo, a gente começa a exigir a democratização das coisas, até num sentido negativo. Como a gente estava falando agora, que a gente diz que nem tudo tem que ser por voto. É claro, só para ninguém me entender errado também, que eu acho que a relação entre aluno e professor, ela tem que ter aspectos democráticos. Quer dizer, o professor tem que escutar o aluno, dialogar com o aluno, mas não ser totalmente democratizada no sentido dos alunos definirem o que deve ser ensinado. Então aí existe uma questão de talento, tá? Uma questão século XX, uma questão de competência, né? Mais que talento, né? De estudos e tal. Mas a gente convive em sala de aula com alunos cada vez mais querendo decidir o que vai ser ensinado ou não. Quer dizer, isso para o Tocqueville seria uma coisa típica de uma sociedade democrática. Uma sociedade onde as pessoas têm um impulso, uma pulsão pela igualdade, em todos os aspectos. E isso pode ter coisas tanto boas quanto ruins, né? O Tocqueville, eu já vi gente aqui na internet, aquele pessoal que fala de coisas sem ter lido nada, né? Falando, o Tocqueville era contra a democracia, de maneira alguma. Vai ler a Democracia na América, que tem 700 páginas, o pessoal não quer ler. Mas da Democracia da América, o Tocqueville fala, eu acho que a democracia é algo que está aí, inelutável. E ele perdeu, ele veio de uma família de nobres, que foram mortos, né, o Tocqueville. Fala, a democracia está aí, a concepção de igualdade está aí. Tá? A questão é a gente criticá-la para aperfeiçoá-la. E é aí que ele fala o que ele entende ser uma boa democracia, que ele associa aos Estados Unidos, talvez mais os Estados Unidos ideal do que o real, mas enfim. E a democracia ruim, que para ele era a França, onde ele vivia. Né? Então ele fala que a democracia, inclusive, ela pode levar a ditaduras. O ideal igualitário, o ideal democrático pode nos conduzir a uma ditadura. Para quem pensa erroneamente, como a gente já disse aqui, que democracia é um tipo de governo, isso parece um absurdo. A democracia conduzir à ditadura. Mas a tese do Tocqueville é assim. Numa sociedade democrática,
as pessoas tendem a se concentrar muito nelas mesmas. Meu talento, minha profissão, meu trabalho, meus negócios. E com isso elas começam a aceitar a existência de um governo que mande nelas, autoritário, ditatorial, desde que não mexa ali no seu cantinho. Eu gostaria de perguntar algo nesse sentido, que é o seguinte: a democracia exige a garantia, eu vou emendar uma pergunta na outra, exige a garantia da propriedade privada, né, por causa que aí a galera sempre fica nessa, eu sou livre para ter, eu tenho minha fazenda e quem encostar a mão na cerca vai tomar um tiro de 12, porque nós vivemos uma democracia. E se a democracia, né, onde há muita desigualdade, né? Como que vocês entendem isso, assim, que é o que vocês já falaram em algum momento aí em relação à democracia e liberalismo, mas é muito complicado isso, né? Pensar na democracia com uma desigualdade em vários aspectos, né? A econômica, a étnica, a de gênero, né? Eu vou deixar para o Daniel responder a propriedade privada, porque, enfim... eu acho que essa questão da desigualdade sempre esteve presente lá, desde Aristóteles, uma tentativa de igualar os desiguais, né? Então, pensar que a democracia só funciona se eu tiver os iguais. Claro que para o Aristóteles iguais eram os homens, né? Gregos, enfim. Mas ainda assim existia essa ideia de que a pobreza, a desigualdade social era um problema, constituía uma dificuldade para a democracia. E constitui um problema, né? Porque, como a gente falou aqui, democracia não é só democratização do poder, mas democratização do acesso material. Então, a gente tem que ter uma distribuição de riquezas, né? Senão, eu não posso falar em democracia. Se eu não consigo viver com o mínimo de dignidade num mundo que é rico, porque eu não viver no mínimo de dignidade, sei lá, durante o feudalismo, acho que ok. Agora, eu não viver o mínimo de dignidade no capitalismo, eu acredito que seja um problema. Então, a distribuição de riqueza é uma questão. Mas... Socialista. Aí. Não, eu comunista, acredito que... Comunista. Para mim, a democracia é só uma coisa. Não importa quem governa, né? Não importa se... Importa para quem. Importa se esse fosse um ditador autoritário governando para o bem comum. Isso é o bem comum. Pode ser um ditador autoritário. Jogando bife pra galera. Então, o que seria um autoritário do bem comum? Alguém que vai definir o que é melhor para todo mundo? Isso, aí não. Isso. Mas alguém que não permita com que o bem comum seja desfeito, talvez. Talvez. Eu acho que o bem comum tem que vir na frente. Lembrando que o bem comum, ele não está de forma alguma relacionado às liberdades individuais, né? O bem comum é quando a gente fala de política, quando a gente fala de sociedade. Quando a gente fala de trânsito, eu não posso falar de mim, Renata. Quando eu falo do meu sapato vermelho, eu estou falando das minhas liberdades individuais, que não é uma questão política. Mas as questões políticas envolvem necessariamente o coletivo, o bem comum. Então, por isso que eu penso que em uma democracia que cada um tá preocupado com o seu, não é uma democracia, ainda que você tenha um voto coletivo. Por quê? Eu vou levar em consideração a minha religião. Pronto. Segundo a minha religião, eu sou contra determinada lei. Só que essa lei, ela não serve para mim, ela vai ser aplicada para todo mundo. Então, como é que eu vou falar que isso é democracia, embora eu tenha um voto direto? A descriminalização do aborto. Por exemplo, né? Ou qualquer tipo de descriminalização. Da maconha. Se eu penso a partir de mim como indivíduo, eu não vejo mais como democracia. Porque vira uma tirania do indivíduo. E aí é o que o Daniel explicou muito bem, né? Se eu posso ser tirana como indivíduo, o Daniel também pode, o Ari também pode. Mas você não acha perigoso também que o Estado, que uma pessoa, que um partido defina o que é o bem comum? Porque Renata, o que é o bem comum? Eu não sei o que é o bem comum. Claro que eu tenho as minhas concepções do que eu acho que é o bem comum. Mas eu entendo que elas são absolutamente conflitantes com outras noções do bem comum. Então, se você tem um Estado, um governo, um partido que define o que é o bem comum e vai trabalhar em torno disso e vai encaixar e matar... O partido ele não pode definir o que é o bem comum. Ele poderia, no máximo,
evitar com que políticas individualistas ou de interesses ou de concentração de poderes fossem estabelecidas, mas ele mesmo não poderia definir, né? Então, quanto mais assembleias tivessem, melhor. Quanto mais gente no poder, melhor. Quanto menor os espaços, por exemplo, pegar uma cidade, e aí você tem vereadores nessa cidade, mas aí vamos pegar um bairro também para decidir sobre o bairro. Vamos pegar ruas também para decidir sobre as ruas. Sovietes. Né? Isso, para mim, é distribuição de poder. Uhum. Agora, no máximo, alguém para não deixar as coisas se estruturarem de maneira vertical, né? De dominação, de concentração de poder. Eu acho que isso é muito mais democrático do que a gente fingir que está vivendo em democracia e cada um está preocupado com o seu. E aí aquele que obtém mais poder termina impondo as suas vontades, as suas ideias, os seus interesses, as suas religiões em cima dos outros em forma de lei. Né? E aí todo mundo é obrigado a seguir aquela lei porque, enfim, né? Porque aquele que tem mais poder impôs a partir das suas necessidades individuais. Então, acredito que quando as necessidades coletivas são colocadas em práticas, a gente tem uma democracia. E aí a gente pode falar das desigualdades. Né? Não pode existir desigualdades sociais gigantescas, né? Como a gente tem, por exemplo, no Brasil. Pegando um gancho aqui nesse carimbo de democracia, o interessante é que, a partir da visão, por exemplo, dos Estados Unidos, ou a partir da visão da grande mídia brasileira, há sempre um carimbo de aonde tem democracia e aonde não tem democracia. Então, Daniel estava falando muito aqui sobre o caminhar em direção à democracia. Então, estamos num regime democrático? Estamos. Se essa cidade XY fizer um conselho popular por orçamento, fizer consultas, vai ser um pouco mais democrática. Se essa cidade pegar as minorias e escutar por meio de... vai ser um pouco mais democrática. Agora, se você assistir o Jornal Nacional e tiver uma notícia internacional, logo no início da notícia, eles já carimbam se é ou não é. Então, assim, o presidente de tal lugar, o presidente de tal lugar. Aí, dependendo do lugar, eles já falam, o ditador. E assim, e às vezes tenho a impressão que essa visão brasileira já é reflexo da visão estadunidense, porque assim, né, os Estados Unidos, ele conforme tem a relação, por exemplo, com alguns países árabes, e essa relação vai mudando. Então, assim, às vezes está esse país aqui, fez amizade com aquele, eles param de chamar de ditador. Aí eles falam o nome do país, tal, o líder do país. Brigou, o ditador do tal país, tal. Então, é aquela coisa de pegar o conceito embaixo do braço. Claro que há alguns critérios. Acho que ter eleição ou não ter eleição talvez seja o critério mais simplista. Né? Então, a Índia é o país, é a maior democracia do mundo? É isso? A gente pode dizer isso? Depende de muitos fatores. Ixi, mas então... Também não me arrisco. Depende de várias... Mesmo porque, primeiro que a gente ainda não definiu ainda o que é democracia. Então... Nem vamos definir. Então não vamos responder, né? É o democrático, né? Então vamos já agora ir para um outro caminho. Dessa coisa que nós não definimos, que se chama democracia. Essa coisa não definida que se chama democracia, ela está em declínio? Eu acho que quando no começo do vídeo eu falo assim, momento importante para se falar de democracia, é justamente isso. Sim, né? sim. É justamente isso. Por exemplo, se esse vídeo fosse ao vivo, e hoje, se o vídeo fosse ao vivo, terminava, eu iria para casa. Eu tenho medo que em algum momento, um vídeo que trata desse tema ao vivo, quando a gente termina, eu chegue na porta ali, da porta não vá para casa. Que tenha um camburão com uma sirene e me leva para algum lugar e diz que não pode mais falar sobre isso. E há ideias, há sementes do mal, né? Hoje em dia, com ideias fascistas, ideias nazistas, gente pedindo pelo AI-5. A gente tem um presidente que se elegeu falando que vamos metralhar o grupo, a petralhada, né? Poderia ser qualquer outro partido, dane-se, mas vamos metralhar quem? Aqueles que pensam diferente, né? Então, assim, a coisa está ficando um pouco bizarra de um jeito que a gente começa a não se surpreender mais.
Assim como acontece agora com a pandemia, se morrer 2.000 pessoas, amanhã a gente está tranquilo. Se morrer 4, a gente, nossa, 4? O normal era 2.000. E quando acostumar com 4, vira quando 10. Acho que a gente tem que isso- começar a usar como referência a morte que está ocorrendo em outros países, porque a gente perde a referência um pouco, né? A 2.000, o que é 2.000? Eu não sei. Quantas pessoas morrem Sim. normalmente? A gente não tem essa referência. Não, Acho sim. que seria interessante fazer essa Não, comparação. onde mais morre é aqui, Para né? saber o quanto a gente realmente está ruim, Sim, né? mas indo aqui pela democracia e a gente começa a normalizar algumas falas de líderes de Estado, de deputados, que vamos fechar o STF com um cabo, um soldado. Puxa, é triste e assustador. Isso acontece no Brasil, isso não acontece só no Brasil. Vocês têm alguma opinião como se fosse a onda? Sim. Por que tem uma onda? Eu acho que é um fenômeno mundial e eu diria até que é o que a gente poderia definir hoje com o tipo de momento que a gente está vivendo, né? Então teve um momento que você vê a onda do totalitarismo. A gente não está no totalitarismo. Embora você tenha ali algumas características que lembrem, não é o totalitarismo. É um fenômeno novo e é um fenômeno mundial. Porque a maior parte do declínio dessa democracia está ocorrendo na própria democracia com as próprias regras do jogo, né? São líderes que foram votados popularmente, democraticamente, e que dentro ali do próprio processo democrático, eles vão minando a democracia por meio de algumas estratégias. E tem, de certa forma, às vezes, o apoio popular, né? Um certo apoio popular. Então, eu diria que é um fenômeno que a gente está vivendo e que, sim, a democracia está em declínio, mas eu acho que ela nunca esteve consolidada, né? Acho que esse é um ponto que eu queria ter levantado naquele momento, né? Vocês estão vendo o declínio da democracia, como se a gente estivesse no regime democrático há 1 milhão de anos. Mas não Mas é aquilo o fenômeno é novo. Ele Sim, ocorre de uma forma sim. diferente, né? Isso é a segunda coisa que eu gosto. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, estamos voltando ao fascismo de Mussolini. Não. A gente pode fazer paralelos, ver coisas em comum, ou a gente pode ter uma concepção mais aberta de fascismo, né? Que nem é a do Vladimir Safatli, quando ele fala que o fascismo é uma latência das sociedades liberais. Eu gosto disso, mas eu não concordo com essa visão dele. Eu acho que é outra coisa. Embora a gente possa identificar traços, ver coisas em comum, o Viktor Orbán faz... mesmo quando eles colocam a roupa nazista, de fato a gente teve alguém aqui no Brasil que fez exatamente isso, né? Colocou lá o quadro, a música, colocou toda a roupagem, mas mesmo quando ele faz uma coisa patética, terrível e criminosa como essa, ainda assim é diferente. Não foi coincidência. É um outro fenômeno, né? Ele está falando num outro lugar, num outro momento. E a gente deve fazer paralelos, deve estudar a história, mas eu, como alguém que pratica, que sou um historiador das ideias, né? Eu não acredito que a história se repete. Eu acho que a história não se repete. Eu acho que todos os momentos da história são únicos. E eu acho importante falar isso, porque senão a gente fica naquela coisa de achar que é a mesma coisa. E achar isso a gente não compreende. Mas não se trata de lembrar para não esquecer? Não, lembrar é muito importante. Para não esquecer é muito importante. Mas a gente pode fazer uma interpretação errada do presente se a gente ficar achando que é a mesma coisa que o passado. Né? Não é. Nos anos 30, tem outras 20... variantes eram também, outras né? variantes. Não tinha rede social naquela época. Sim. As massas participavam da política de um jeito diferente. A ação das massas na política era uma ação mais passiva. Eu em casa, escutando o Vargas no rádio, o Mussolini no rádio. Agora, eu compartilhando no WhatsApp, quer dizer, é outro mecanismo. Né? E aí eu concordo com a Renata. Né? Eu acho que, por mais que o liberalismo tenha nascido como antidemocrático em muitos aspectos, algumas ideias liberais podem enriquecer a democracia. Né? Por exemplo, a ideia de separação de poderes, por exemplo, a ideia de rotatividade de poderes, de ninguém ficar muito tempo no poder, por exemplo, a ideia de impessoalidade, né? Quando você vê a destruição do serviço público por parte de alguns desses governantes, isso é muito perigoso, porque é destruir o serviço público, que é um serviço independente de quem está lá no governo, e para colocar os amiguinhos, né? O comissionado, etc, etc. Quer dizer, o amiguinho é alguém independente, alguém que vai fazer o que o chefe dele quer, né? A independência do serviço público, penso eu, em relação ao governante, é importante. O serviço público baseado aí no mérito, no concurso.
É importante para que haja vigilância, para que o policial possa prender o governante se o governante for um criminoso. Porque se o policial for apenas nomeado pelo governante, né, aí ferrou. Aí o policial vai fazer. E a gente vê esses governos aí da atualidade querendo destruir os serviços públicos. E não é à toa. Também não estou dizendo que não haja problemas, que não tenha que acontecer reformas. Obviamente, viu? O pessoal gosta de levar às vezes assim, né? Mas eu acho que sim, há elementos, concordo com a Renata, que indicam para um problema na democracia contemporânea. Por isso que a gente tem que estar aqui identificando para combatê-los. Sim. Né? Que eu acho que é muito mais complicado porque ele é velado, né? A gente tem um autoritarismo. Se o Ari falou que ele tem medo, né, de depois disso acontecer alguma coisa, é porque a gente está vivendo um processo de alguma forma autoritário. Mas ele ocorre em meio à democracia, então ele é velado. E o fato dele ser velado é muito mais complicado, porque como é difícil da gente identificar, fica mais difícil lutar contra. Então a gente está no momento de entender o que está acontecendo, né? E não poderia ser uma questão econômica? Porque, por exemplo, se a gente pensar numa liberdade econômica, uma empresa ela é livre para pegar a sua produção e ultrapassar fronteiras a fim de produzir mais barato e ser mais competitiva no mercado capitalista. Então, de vez de fazer meu tênis, minha marca é estadunidense, mas aqui custa caro o salário do trabalhador, eu levo a minha fábrica para um lugar onde se pague mais barato. Indo por essa lógica, a pessoa detentora da mão de obra dela, ela entende que se ela ficar aqui costurando ou trabalhando, ela ganha X dólares por hora e entende que, ultrapassando algumas fronteiras, ela vai ganhar mais. Ou, às vezes, ela ultrapassa por uma questão de guerra, sanitária, né? Então, chegou, por exemplo, uma questão dos refugiados, né? Os Estados Unidos, por exemplo, já faz muito tempo que a mão de obra ali dos serviços mais básicos, ela é latina, sobretudo. Tem gente de todos os lugares do mundo ali. E aí depois, quando a coisa começou a ficar complicada, vem a discussão do muro. A Europa, a iluminada Europa, né? Estava ali no Nice também. De repente, quando começa ali os fluxos migratórios ali, né, com os refugiados, já tem uns barcos que a galera já não deixa chegar, tudo. E talvez poderia ser isso algo que influenciasse nessa... A hora que a situação econômica começa a ficar pior, a ideia, talvez, globalizante começa a diminuir e começa a acender novamente uma ideia protecionista, nacionalista, porque o nacionalismo estava mais em pauta ali justamente no momento de menos, né, da democracia. E agora tem algum... Vocês entendem assim? Que volta um pouco, porque cada um se fecha ali para os... Eu entendo que a questão da imigração, da sociedade mais aberta, ela impõe questões da democracia. Até tem a ver com o que a Renata falou muito bem, que ela impõe novos problemas, né? E aí, eu sou francês, sou democrático pra caramba. Aí começa a chegar um monte de imigrante. E aí, qual é o nível da sua democracia? O quão você quer integrá-los, né, ao sistema político, ao sistema econômico, ao seu sistema de saúde muito bom? Essas questões contemporâneas colocam essas pessoas mesmo na berlinda. E eu acho que aí voltamos ao Tocqueville, né? Aí no momento de incerteza econômica e também de incerteza social e política, elas recorrem ao governo autoritário, ao ditador carismático, ao líder carismático, buscando aí essa solução sagrada, mágica, mítica, né, como acontece no Brasil, de achar que um líder vai te garantir conforto e bem-estar. É por isso que o Tocqueville diz, no Antigo Regime, a Revolução, a paixão pelo bem-estar é a mãe de toda a servidão. Né? Quer dizer, a aversão à mudança, a aversão à sociedade aberta, para usar o termo do Popper, a transformação que a democracia nos coloca, faz a pessoa se entregar para um líder absolutamente inepto e enfim. Mas o autoritarismo também usa como estratégia isso de achar sempre um inimigo, né?
a gente vai ter que instaurar uma ditadura por causa dos comunistas, ou por causa dos sei lá quem. Em geral, enfim, em geral são os comunistas. Mas os estrangeiros também, né? Também. Muitos verdade, estrangeiros. Até o imperialismo, né? Então sempre tem eu acho que serve muito como justificativa para instaurar algum tipo de autoritarismo. A decadência moral, todos os tipos de... E aí a gente Tem não pode sempre falar... um inimigo. A decadência da família. Que aí tem uma sempre questão um psicológica inimigo. também, né? Porque esses líderes costumam usar a questão da degradação moral. As mulheres estão fazendo isso, não sei o que lá, e aí isso cria um certo medo e a pessoa aceita. Tem um texto muito bom do Carlo Ginzburg, né? Que é um dos maiores historiadores do mundo vivos, sobre justamente o medo, e aí ele retoma o Hobbes para pensar o medo e o autoritarismo. E tem uma frase do Marx, lá do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que eu acho que os nossos espectadores e alunos aqui devem lembrar dela, né? Porque é uma frase muito legal lá do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. O Marx está falando do Napoleão III, né? Que foi alguém que de fato foi eleito democraticamente, Napoleão III, por voto universal, só que ele foi lá e se tornou imperador, né? Então ele de alguma maneira fez isso, e é aí que o Marx vai criar o conceito de bonapartismo e tal. E aí o Marx diz, em nome da família ele comete a traição. Em nome da liberdade, não é exatamente assim a frase, mas a ideia é essa. Em nome da liberdade, ele nos joga na prisão. Em nome da propriedade, ele rouba. É o que a gente vê hoje aqui, né? Em nome da propriedade, rouba. Em nome da família, acaba com a nossa família. Né? Enfim, em nome de Deus, peca. Né? E assim por diante. Oh, meu pai. Galera, é o seguinte. Eu sei que eu vou fazer uma pergunta aqui. Acho que já vai muito ali para o lado da ciência política, mas quando a Renata fala ali da alternância de poder, que é importante, e até analisando o Brasil, né, que é assim, o Partido dos Trabalhadores, né, um partido que vem ali de uma construção mais popular, e aí ele vai disputar uma eleição com chance de ganhar ali em 89 e perde, e depois novamente com o primeiro mandato da FHC e o segundo, e depois entra, tá tudo bem, é democracia. E se reelege, tá tudo bem, é uma democracia. Aliás, não tinha reeleição, quem mudou o jogo foi o FHC ali, né? Tô indo, tá bem? A galera tá gostando de mim? Gostou que a inflação tá controlada? Gostou da moeda aí do real? Opa, vamos mudar a regra do jogo para eu poder ficar mais uma. Aí todo mundo falou, tá ok, né? E aí depois ele, no segundo mandato, ele não tentou mudar a regra do jogo para um terceiro, talvez não tivesse também, né? Como que aconteceu na Venezuela ou na Bolívia ali. Mas aí, por exemplo, aí no caso do PT, aí depois entra a Dilma, e aí depois entra a Dilma reelege, e aí a galera começa a criar ranço. Não vamos entrar no mérito da conduta do partido, mas do processo ali da oposição, por exemplo. Se cria esse ranço, e aí depois teve o impeachment e tudo. E aí, quando a gente fala nessa alternância de poder, que é importante para a democracia, mas quem entra ali busca não ter alternância de poder. Na verdade, se sai alguém do partido, busca colocar outra pessoa do partido. Hoje em dia a gente escuta até a ideia do tipo, vamos tentar colocar o filho, né? Que é onde eu tive um pesadelo com isso. E aí é o seguinte, existe outras possibilidades para o regime democrático? Por exemplo, a gente está aqui num presidencialismo. O Daniel, em outro momento, estava falando da vaga de professor e ele falou do concurso. Nós temos concursos no judiciário, por exemplo. Não necessariamente o judiciário é top. Né? Moro, um abraço. E temos a eleição no executivo e no legislativo e não necessariamente tá bombando. Então, e aí? O que tem? Ajudaria um parlamentarismo para se diminuir um pouco a ideia do salvador? Ai, o Lula vai salvar, o Bolsonaro vai salvar, né? Deus salve a rainha, né? E até notei aqui a eleição por sorteio, até notei aqui o concurso. Claro que assim, porque são ideias que já foram discutidas. Claro, né, quando a gente fala concurso, né, botou 200 milhões de brasileiros, pô! Sim. Mas lembrando que, já que a gente não falou de Atenas direito naquele momento, que em Atenas você tinha a Bulé, o Elieu, quer dizer, tribunais populares, os tribunais eram populares, e a escolha era por sorteio. Né? Se a gente for radicalizar a ideia, por isso que o que você está falando não é absurdo, Ari.
radicalizando a ideia, não existe nada mais democrático que o sorteio. O sorteio ali é, de fato, um lugar onde a gente está todo mundo concorrendo em igualdade. Tá? Isso era uma coisa profundamente arraigada na democracia grega. Na democracia grega nem todos eram cidadãos, a Renata já comentou isso, mas entre os cidadãos há uma ideia de igualdade muito forte. Todos são igualmente capazes ali dentro. E o voto era tanto para você votar na lei quanto para você criar a lei, né? E tinha umas coisas interessantes então, o tempo todo... na democracia ateniense. Eu lembro que meu professor, que deu isso para mim na faculdade, o Norberto Guarinello, falou isso uma vez. Era proibido vaiar e bater palma na Ágora. A Ágora era praça pública, onde as pessoas se reuniam para debater, votar as leis, votação levantando a mão. E era proibido bater, né? Porque a palma torna um discurso ruim melhor do que ele é. E a vaia faz o contrário, pode rebaixar o que é um discurso bom. Podia gritar mito? A gente pode exatamente uma montagem no Instagram, né, se colocar, já parou isso, né, mas aquela coisa ridícula, infantiloide, né, de colocar um óculos escuro, uma musiquinha, né, isso pode fazer uma fala imbecil parecer uma fala genial, fazer, nossa, como ele é radical. Isso vale um pouco aqui, né? Então, acho isso muito importante. Né? Alguns defendem que o parlamentarismo tem a vantagem de que ele evita algo que mina muito a nossa democracia, que é essa necessidade daqueles vastos acordos que a mídia brasileira chama de tomar lá da cá. Né? O parlamentarismo evitaria isso, seria uma vantagem do sistema parlamentarista. Né? Sim, ficaria mais claro. Acho que talvez a gente tenha um problema de apatia política, que as pessoas não procuram nem compreender quais são as propostas do partido, mas da pessoa, como se a pessoa fosse uma salvadora, né? E talvez gerasse eu não sei, sinceramente, mas pudesse gerar um interesse maior para conhecer o partido e as propostas do partido e não achar que é uma pessoa, né, que vai ter poderes de mudar e transformar. Mas aí, quando o Daniel falou ali da questão da Grécia e tudo, que todos estavam aptos, mas assim, todos no extrato claro. do todos, né? Mas que esse extrato, por mais que fosse pequeno, era muito maior do que qualquer outro lugar que a gente tem notícia naquele momento. Sim. Envolvia pobres, por exemplo. Mas muitas vezes também ser apto para passar o dia inteiro participando da política envolve você ter um escravo. Não, sim. Mas lembra que o Para você Péricles, fazer porque o fundador da democracia ateniense é o Clístenes, né? Mas o Péricles... Sabe onde fica o Clístenes? Oi? Sabe onde fica o Clístenes? Onde fica o Clístenes? Onde ele lá, na Grécia. Tá. E o Péricles, que era neto do Clístenes, e não é o nosso cantor, que eu adoro, né? Eu e a Renata, a gente é super fã de samba. Sim. E o Péricles, ele criou uma coisa na Grécia chamada Mistói, que era uma espécie de bolsa assembleia, que era para estimular as pessoas mais pobres a irem para a assembleia. Tá? Tanto que essa prática se chamava mistoforia. Né? Eles davam uma grana para você vir na assembleia, porque de fato era isso, né? Você tinha lá, se não me engano, 30 sessões ordinárias ao longo do ano, e a pessoa ia e passava horas na Ágora, discutindo, votando. Aí tinha uma mulher e um escravo em casa para fazer... Mas o Péricles tentou... Para cumprir com as necessidades básicas. Mas o fato do Péricles criar essa coisa da Bolsa Assembleia, de na época do governo Péricles, ele zerar os impostos sobre os atenienses, mostra que há um ideal ali de igualdade. Sim, o ideal né? presente. Dentro dos homens, claro, dos homens brancos, evidentemente, né? Agora, uma outra coisa interessante sobre a Grécia, e aí já volto para você, desculpa ter te interrompido, uma outra coisa interessante sobre a Grécia é que a democracia grega ela não surgiu como ideal. Porque aqui a gente tem a Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa tem o Iluminismo, na Grécia não. Na verdade, eu li um historiador, isso eu descobri há pouco tempo, eu não sabia, que o próprio Clístenes, fundador da democracia grega, ele não chamava de democracia, o nome veio depois. Então, a democracia na Grécia Antiga, ela surge com uma série de improvisos e soluções para problemas locais. Não é que os caras tinham a ideia assim, não, a democracia é um negócio superior, lindo, maravilhoso, vamos implantar porque é o certo. Não havia essa concepção de realidade, que é uma concepção muito nossa essa, de projetar para o futuro, coisa do horizonte de expectativa do Kozelik e tal. Não, foi uma solução prática para as tensões que existiam ali em Atenas. E a partir daí que vem a reflexão. Então, no caso da Revolução Francesa, o Voltaire vem antes da Revolução. No caso, o Platão e Aristóteles, que são críticos da democracia, eles vêm depois. A reflexão é posterior. Em muitos casos, quando já estava acontecendo as decadências. Não tem uma teoria anterior. Não tem uma teoria anterior. Isso é muito interessante, né? Por isso que tem um cientista político francês, o Pierre Manin, que ele fala que uma das características da modernidade é o crescimento do poder da teoria. A ideia de que com a teoria
a gente vai mudar as coisas, né? O que também tem perigos, né? Porque a gente fica, e eu vejo isso nos alunos aí pra caramba, a gente fica muito teórico. Eu vejo isso na gente, em nós professores, Inclusive nós, né? Que era o que eu estava te falando. De alguns autores aí que eu uso que parece que aquilo é um conceito e não uma prática. E democracia se encaixa muito nisso, né? Democracia não é um conceito, é uma prática. Por isso que eu briguei várias vezes com meus alunos quando eu dava aula no cursinho. E por isso que não dá para definir como você vive insistindo. Por isso que não dá pra... Porque eu lembro que os alunos no cursinho falaram assim, professor, democracia não é ditadura da maioria. Aí eu falei, não, a gente não quer que seja ditadura da maioria, mas isso é diferente de dizer que não é. Não gostaria que fosse, não acho que deve ser, mas isso acontece às vezes, claro, né? Quando em nome do voto pessoas perdem direitos. Sim. Né? Então, em nome do voto, então a democracia não deve ser ditadura da maioria. O Tocqueville já falava disso, né? Do despotismo da maioria. Então, como diz o Tocqueville, a democracia não deve ser despotismo da maioria. As pessoas devem ter direitos e esses direitos devem ser independentes do voto. Eu não posso ter direito de proibir o Ari de casar, não posso ter direito... Proíbe, por favor, me proíba. Me proíba. Não posso ter... por voto, você não pode mudar os direitos. Daí seria Então, pra gente ver que democracia não é democratizar tudo no sentido do voto. Mas, enfim, acho que eu interrompi a sua pergunta, né? Não, mas eu ainda estou aqui na linha de raciocínio, que é o seguinte. Eu sei que isso aqui não é redação do Enem, mas eu estou aqui com uma proposta de intervenção. O que acontece é o seguinte também, às vezes quando se falou em reforma política, ou as outras reformas, quando se for reforma para tirar direito do trabalhador, a reforma ela é um pouco mais, acontece mais coisas. Quando é uma reforma política ou administrativa, acontece em detalhes, né? Então muda pouquíssima coisa. Mas, por exemplo, quando a gente estava falando de alternância de poder e todos esses problemas que a gente vê na condução E eu não sou um cientista político, e, né, tô aqui com um pouco até de achismo, mas até numa mescla de possibilidades. Que, por exemplo, há uma necessidade de saber técnico numa condução de um cargo executivo, né? Não é só um princípio filosófico, há coisas técnicas. Então, na época lá do Lula, por exemplo, a galera falava assim, ele não sabe inglês, né? Ou também poderia ter um desmerecimento por ele ser um representante da classe trabalhadora, por ele ser um representante de uma região do país que sai do eixo sul-sudeste, né? E aí depois a Dilma também vem como a primeira mulher, a primeira presidenta, que também acaba tendo uma resistência, né, em relação aí, porque são novos grupos ali sendo representados, há novas possibilidades, né? E a gente tem até a discussão da representação das mulheres nos partidos e tal. Mas, por exemplo, e aí depois agora entrou o Jair, e o Jair disse que não entendia de economia, e a gente fala, né, fala com o Guedes, né, o ministro, e isso é muito complicado. E, por exemplo, ele não entende de economia, mas ele receita remédios, por exemplo, né? A área dele mesmo é a biotecnologia, né, e tal. Mas, assim, por exemplo, não poderia ter um concurso. Esse concurso não visa quem está em primeiro, quem está em segundo, mas sim quem consegue ser aprovado ou não, onde teriam alguns tipos de saberes importantes, como um pouco de direito civil, um pouco de economia, um pouco de alguma dessas coisas. Você tem uma gama, ali um número de pessoas aprovadas nessa primeira etapa, aí depois poderia ter até uma segunda etapa, que é o sorteio, e o sorteio ele tem um papel específico, que é desviar de manipulações, porque assim, o jogo político, assim que entram os novos mandatários, já começa o jogo político do próximo. Então, assim, a gente está sempre discutindo a polarização, e a galera quer bater nos vermelhinhos, e a galera quer bater nos azulzinhos, e isso não para. E às vezes as pessoas falam assim, eu tenho vários candidatos para votar, mas só esses aqui têm a chance, então eu não vou queimar o meu voto, eu vou votar nessa polarização desde sempre. Então, se pudesse ter um sorteio, um concurso, depois coloca um sorteio para você diminuir o tanto, e aí essas pessoas que foram sorteadas, que passaram no concurso, pudessem ter o discurso com a população, e aí você vai ter uma eleição que não está apadrinhada pelo um candidato anterior, que não está apadrinhada necessariamente
por um partido, poderia talvez até ter o partido. Na prática, essas regras não poderiam ser burladas iguais são hoje? O que garantiria que não burlava? O concurso vai envolver uma habilidade, você tem que passar. Outra coisa, será o concurso que o possível medir tecnicamente a competência de alguém gestar? Por isso que eu falei uma mescla. Quando eu falo de ter o concurso, não é algo tão... não seria a única etapa. Eu acredito que um concurso seria importante para saber que as pessoas... que alguém tenha noção ali. Eu acredito. Isso já acontece no serviço público, no judiciário. No judiciário acontece. Eu estou colocando algo aqui para o executivo, por exemplo. A ideia justamente é que no campo do executivo, do legislativo, acontecer isso seria antidemocrático. Né? Porque aí a gente tem duas coisas, né, que eu fiquei pensando conforme você falou. Uma primeira, Ari, é que essa discussão já foi feita, e foi muito bem feita, nos Estados Unidos no século XVIII. Porque você sabe que tem a independência dos Estados Unidos em 1776, e o George Washington só vai ser eleito presidente em 1789. As pessoas, às vezes, na escola não estudam o que acontece entre a independência e o começo do presidencialismo. É um período maravilhoso do ponto de vista do historiador, né, dos debates, porque é um período onde há muitos debates sobre se os Estados Unidos vão ser uma federação, ou seja, mais centralizado. A gente aqui no Brasil acha que federação é descentralizado, porque o nosso referencial é outro, mas naquele contexto, quem defendia a federação era mais centralizado. Ou se os Estados Unidos seriam uma confederação, um governo mais descentralizado. E aí os federalistas, Hamilton, Madison e o John Jay, o pessoal agora conhece melhor por causa do musical da Disney, eles passam a defender que entre o Estado e a população tem que existir, essa expressão lá do Hamilton, filtros. Tá? Esses pais fundadores aí, no caso dos federalistas, todos eles, vai ler lá os federalistas, tem em português, eram contra a democracia. Tá? Eles falam, a democracia é ruim, eu defendo a república. E aí que eles propõem a ideia do colégio eleitoral. A ideia do colégio eleitoral foi proposta nessa época, quando eles estavam fazendo a Constituição dos Estados Unidos, para ser uma coisa mais centralizadora do que propunham os antifederalistas. Para os antifederalistas, né, tem vários nomes importantes, é muito legal, eu queria até fazer uma aula aqui um dia sobre isso, gravar, porque é um assunto que ninguém sabe. Mas os antifederalistas diziam que o governo central tinha que ter quase nenhum poder, que deveria ser tudo descentralizado. Daí os federalistas falaram, não, tem que ter um exército nacional, impostos nacionais, leis nacionais, como tem até hoje. E aí eles propõem o colégio eleitoral, quer dizer, a ideia do voto indireto, que existe até hoje, mas naquela época era censitário, só para homens brancos, como uma forma justamente de ter um filtro entre a vontade popular e o governo. Então ter o voto em duas camadas, então eu não voto no deputado, eu voto no cara que vai votar no deputado. Seria uma maneira de evitar isso, né? E aí a gente vê hoje em dia, que esse tipo de coisa... Em Cuba é assim. Esse tipo de coisa no século XVIII é normal, todo mundo defendia isso, né? É estranhíssimo isso continuar até os dias de hoje. Tem até aquele texto clássico da ciência política, né? Os Estados Unidos é uma democracia mesmo. E a gente viu 2 vezes já na história recente pessoas se tornando presidente tendo menos votos, né? Uhum. A gente viu isso na história recente da maior democracia do mundo. E algumas coisas um pouco estranhas. Enfim, todo mundo vai concordar que tem coisas estranhas, tanto republicanos quanto democratas, né? Enfim, essa ideia de ter filtros entre o povo e o Estado, no campo dos representantes, eu acho muito perigosa. Eu prefiro outros tipos de mecanismos. O que é um filtro para você? Votos indiretos. Não, mas não é isso que eu falei aqui. Uma parte é por voto, outra parte é por concurso. Sim. No judiciário é assim. Mas é que a ideia é que o judiciário não é o nosso representante. Não, sim, é que assim, vamos lá. Que seja. Que não seja isso. O que temos é o que temos. O que temos começou a chover, pessoal. Vai ter um barulhinho aqui no microfone, mas... Fica até aconchegante. Acho que dá uma harmonia. Tá dá uma coisinha gostosa no coração. Então, o que temos quando a gente fala a gente começou a ir para esse assunto, porque perguntamos se a democracia está em crise. E as pessoas começam a ficar decepcionadas demais com a política, com os partidos. Aí a pessoa não gosta desse partido, aí ela bota uma camiseta, eu votei no outro, aí o outro é pego com um monte de mala de dinheiro, e aí o outro tem amigo que tem helicóptero com 300.000 quilos de cocaína, né? Então as pessoas começam a se decepcionar um pouco com isso, né, opinião minha, e depois fala, acaba com tudo, antes era bom.
Meu avô não reclamava de nada. Falou que a galera não tinha medo de ser... Não teve nenhum celular roubado durante o regime militar. Um único celular roubado. Não tinha celular, né? Ou se não, tem gente que vai mais longe. Tem gente que já chegou na monarquia, né? Daqui a pouco vão defender o Paleolítico. Tô ali esperando, alguém vai falar. Ah, já tem, né? Os naturistas, esse é né? o perigo, né? Que se tem descrença na política, o que resta, né? E resta essas projeções imaginárias sobre não sei qual época, não sei qual período, que não são nada além de projeções, né? Você vê, sua vida tá muito ruim, e aí você fala assim, nossa, o meu namoro anterior que foi bom. Mas, na verdade, tem um motivo pelo qual vocês terminaram o namoro anterior e que provavelmente se voltar, 99% das vezes que as pessoas tentam dar errado, justamente porque é diferente, né? Mas eu acho que existe uma crise de representação. Tá? O que é representação? O grande definidor de representação foi o Hobbes, né? Hobbes fala que a representação é a presença na ausência. Então é impossível toda a população brasileira estar no Congresso. Então aquele que nós votamos é o nosso representante, quer dizer, ele é a nossa presença no lugar onde nós estamos ausentes. Isso vale para vários lugares. Você fala, quero representatividade na televisão. E ele ganha para isso. E ele ganha para isso, ele tem uma responsabilidade. Também pode ser um problema para a democracia ter um cargo. Se não ganha para isso, só... Não, pensei que você estava falando milhões do de salário. privilégios e, enfim, né? Não sei. Porque quando alguma dessas coisas que a gente vê hoje como privilégios, por isso que a democracia é um processo. Quando elas foram criadas lá na Constituição, em 88, tinha um sentido, né? Porque vários deputados foram perseguidos pela ditadura militar. Então, garantir algumas inviolabilidades aos deputados era visto ali como uma forma de proteção em relação ao que aconteceu antes. Então, fazia sentido. Mas acho que muitas coisas hoje têm que mudar, não fazem mais sentido. E aí que isso é uma coisa... Essa é uma definição de democracia, né? Um processo, que não é uma definição, né? É o próprio movimento, a própria regra do jogo, né? Essa abertura de abrir às vezes, depois fechar, depois mudar, depois reformar. A própria, eu acho que é o que o Ari um pouco está tentando levantar, né? A gente poder experimentar. Então, o modelo distrital, o modelo distrital misto. Não deu certo, então vamos voltar. Esse que é o legal da democracia. Não dá certo, então a gente vota. Se tem lá um tirano, a gente não pode tirar, vamos tirar ele e botar outro para ver se melhora. Tá? Eu acho que uma das belezas da democracia, que teoricamente, pelo menos, ela permite a experimentação de várias formas. Por isso que eu disse no começo que a democracia não corresponde a uma forma de governo. Corresponde muito mais a um ideal, a um valor, a um processo, do que a um tipo de governo. Né? O mesmo vale para a República, inclusive. Né? É até um assunto que a gente não falou aqui, mas a gente vai falar em outros momentos aqui do Se Liga, que a democracia, quando ela surge, ela tinha nada a ver com república. A ideia republicana estava totalmente dissociada. É só no mundo contemporâneo, e é o Robespierre e o Thomas Paine, os primeiros a falarem isso, que vão dizer que república e democracia podem ser conciliados. Né? Isso foi dito no século XVIII. Por isso que os alunos têm aquela coisa normativa, né? Qual é a diferença entre república e democracia? Não tem uma resposta para essa questão. Em algumas épocas foram vistas como coisas diferentes, até opostas. Em outras épocas foram vistas como coisas complementares, né? Vale a pena lutar pela democracia? Vale sempre. Por quê? Porque acho que é a única coisa que a gente tem, né? Onde que você vai ter espaço para conseguir viver plenamente a sua existência dentro desses ideais que a gente considera fundamentais, como, por exemplo, liberdade, igualdade, equidade, né, respeito, ser ouvido. Acho que as necessidades humanas, eu só consigo ver que elas só conseguem ser satisfeitas dentro de uma democracia, onde pelo menos eu tenho a possibilidade de lutar para poder alcançar isso, né? Senão você não tem nada. Por isso que eu digo não tem nada, porque já está imposto. Isso você pode, isso você não pode. Então não tem nem o que discutir, né? Não tem evolução de raciocínio nem de mais nada. Vale a pena lutar? C. Tenho 2 Cs. Né? Primeiro tem uma frase do Joseph de Maistre. Né? O de Maistre é um grande filósofo reacionário. Né? Ele não é nem conservador, ele é reacionário. Tem um amigo meu que fez um doutorado sobre ele, o José Miguel Nani Soares, quem quiser ler, está disponível na internet. E o de Maistre, ele falou uma vez assim, na democracia, a democracia é o governo do povo, mas o povo que governa não é o povo que é governado. Tá? E tem aquela frase do Schumpeter. Diz, na prática a democracia não é o governo do povo, é a administração do político, supostamente legitimado pela coisa popular.
Então, para a maioria das pessoas, a democracia virou isso. É um político governando, não um povo. E supostamente esse político só está lá porque a gente deixa. E supostamente a gente pode tirar. Vale a pena lutar pela democracia? Sim. Se a gente entender que democracia não pode ser isso. Não pode ser o governo do político. Vale a pena lutar pelo aumento da democracia? É isso. Vale a pena lutar por uma democracia melhor, mas é só a democracia que... Aí vem uma coisa bem clichêzão, mas que é verdade, Pra fechar né? vídeo é bom. Oi? Pra fechar Pra vídeo fechar é bom. vídeo é bom, que é a frase aquela frase que diz, democracia é o pior tipo de governo que existe, com a exceção de todos os outros, tá? Essa frase que é do Churchill, que não era também exatamente um cara bem democrático assim, mas enfim, é o pior tipo de governo que existe, com exceção de todos. É bem isso que eu penso. Ela não é o paraíso na Terra, ela não é utópico, ela não é perfeita, ela é cheia de problema. É como qualquer coisa que os seres humanos fizerem. Tá? Tudo que a gente fazer vai ser assim, perfeito. É porque eu brigo com meu irmão que eu vou desfazer minha família. Né? Então, não deu certo a família, vamos fechar. Não é porque o meu filho tá sujo que eu vou jogar meu filho no lixo. Ah, depende de quantos você tem também, né? Eu vou limpar o meu filho. Então é aquela famosa metáfora, não podemos jogar fora a criança junto com a água do banho. A gente limpa a criança que tá suja de cocôzinho, a gente não vai jogar a criança no lixo. Então, mesmo vale pra democracia, a gente vai criticar, ela nunca vai ser perfeita, mas a beleza da democracia é isso, é abertura pra crítica, pro processo, pra mudança. Por isso que a democracia é uma porcaria, com exceção de todos os outros tipos de governo. De todos os outros. Renata, vamos finalizar. Você gostaria de compartilhar a sua agenda de shows ou dar alguma dica de vídeo, de leitura? Não, mas eu vou fazer. Fiz um vídeo agora há pouco, deve estar para sair, sei lá, mês que vem, não sei quando. Já gravou? Já gravei, sobre autoritarismo, que tem um pouco de relação com a nossa conversa hoje. Um videozinho de uns 15 minutos, facinho, rapidinho, tranquilinho. 5 lições básicas para ser autoritário. Eu gravei um vídeo também, vai sair em breve, sobre democracia também, só que como eu faço nos vídeos, quem acompanha a gente já sabe, mais organizadinho, né? O que Platão pensou, o que Aristóteles pensou, o que a Escolástica pensou, o que Hobbes pensou. Um vídeo mais... A Renata leu o roteirinho agora há pouco. Vai ser um vídeo longo, vai ficar com 1 hora e pouco, eu acho, esse vídeo, mas justamente para dar os autores bonitinhos, as citações. Então aqui a gente fez uma conversa mais livre, né? Como é a nossa ideia aqui. E lá no vídeo a gente vai fazer uma coisa mais sistemática, mais organizada, até para ajudar no vestibular. Eu acho que as duas formas ajudam. Acho que aqui a gente ajuda um pouco a argumentar também, né? A colocar em prática. Sim, acho que é muito importante ter a organização do conteúdo, mas também o saber todas as ciências, né? Mas eu vou falar aqui das ciências humanas, é importante, às vezes, as coisas não serem tão lineares, tão regradas. Não estarem na sua vida. Nem tudo dá para ensinar em tópicos, né? Sim. Mas é isso, companheiros e companheiras. É muito legal fazer eu quero que o nosso próximo debate aqui seja sobre marxismo. Bom, vamos lá. Marxismo. Já rolou aqui a ideia de falácia. Já rolou a ideia de monogamia. Porque aqui falei de amor. De amor. A gente pode falar de monogamia também. Dentro do amor, né? Romance. Dá uma ideia, né? Pede pra galera dar uma ideia. E você aí, né, da sua casa, que tema você gostaria que nós discutíssemos aqui? Claro que esse espaço aqui do Se Liga, pode ter eu, pode ter a Renata, pode ter o Daniel, pode ter outras pessoas também, outros mediadores também. Teve até um trovão agora, hein? Eita, nós! E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Cuidem-se, cuidem dos seus, né? Usem né, na medida do possível. Espero que a família de vocês, que os amigos de vocês, claro que eu espero que todo mundo, né? Mas chega um momento aí da coisa que naturalmente a gente fica... Eu não consigo proteger o mundo, né? Então fico sempre tentando proteger todo mundo que minha palavra chega, né? Proteja-se, certo? Então é isso. Fiquem bem. Muito obrigado. Obrigada. Um beijo. Fiquem bem, galera. Se liga.